E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires Paulino e a partir de hoje esse é o canal que eu vou utilizar para falar com vocês de músicas, filmes, seriados, enfim, cultura pop em geral. Bem-vindos ao Dirty Pop. Dirty Pop! E o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje são os filmes indicados ao Oscar 2015. Oscar que vai ao ar agora no dia 22 de fevereiro. E o host vai ser o Neil Patrick Harris, que todo mundo conhece porque ele foi o Barney de How I Met Your Mother. Enfim, eu vou falar agora dos filmes indicados na categoria de melhor filme, vou falar deles em ordem alfabética e depois eu vou falar de alguns outros que eu vi também das outras categorias. O primeiro filme que eu vou falar é o American Sniper, ou Sniper Americano, do Clint Eastwood. Ele tem 2 horas e 14 de duração e é um filme biográfico sobre o maior sniper que o exército americano já teve. Foi o sniper mais letal, matou mais de 150 pessoas. É um filme que tem causado certa polêmica por 2 motivos. O primeiro motivo é porque muita gente tem dito que ele enaltece a violência. E por outro lado, algumas pessoas também têm dito que ele homenageia o sacrifício das tropas americanas. É uma discussão que está acontecendo agora nos Estados Unidos quanto a esse filme. Outra coisa que tem sido muito falada sobre ele é a cena em que o Bradley Cooper está segurando o filho dele no filme, mas claramente é um bebê cenográfico, é um bebê muito falso e todo mundo tem falado dessa cena nos Estados Unidos. Aí eles já explicaram, já disseram que a criança que eles tinham, que eles estavam usando para gravar o filme, a criança estava doente e eles não tinham mais nada, não tinha como ir atrás de outra criança, então eles colocaram um boneco mesmo, mas ficou muito falso. Se vocês já viram o filme, vocês sabem do que eu tô falando, se vocês não virem, vocês vão identificar, porque é muito falso. Enfim, eu achei um filme extremamente patriota, mas assim, é um patriotismo que é estranho, porque eles tratam como herói uma pessoa que matou muito. Muito esquisito, assim, é uma coisa que não dá pra entender. Mas é um bom filme, não deixa de ser um filme do Clint Eastwood, tem umas cenas muito legais, assim, em que o próprio personagem principal, o próprio Kyle, ele fica naquela discussão com ele mesmo, porque tem cenas em que ele tem que matar crianças, inclusive. Então é uma coisa que ele fica ali discutindo com ele mesmo. É um bom filme, ele consegue te prender, você quer ir até o final para saber o que aconteceu demais, assim, além do trabalho do Chris, o que aconteceu na vida dele, pessoal. Então é um filme bem legal. Eu vou falar agora do Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, bonito esse subtítulo. Tem 1 hora e 59 de duração, quase 2 horas. E assim, ele tem longas cenas sem cortes, são cenas muito bonitas, é um jeito de filmar diferente, muito bonito. E assim, por causa desse modo de filmagem, das cenas sem cortes, houve uma cena em que eles tiveram que falar 15 páginas de roteiro direto. E os atores fizeram uma competição entre eles para saber quem ia acabar errando mais. E quem errou mais foi a Emma Stone. O Edward Norton tá incrível nesse filme, foi meu personagem favorito, apesar do Michael Keaton, que assim, foi a retomada dele, né? Até muita gente brinca que o filme é meio que a história dele. E assim, o Edward Norton pra mim foi o que eu mais gostei, assim. Ele tem muitas citações de Hollywood, o filme também, fala do Robert Downey Jr., né? Do Homem de Ferro, o que é muito legal também. E assim, a minha opinião sobre esse filme foi que é muito bom, assim, tem que ver. E eu achei legal isso de falar de Hollywood, de ser uma crítica a Hollywood. E eu achei legal também a cena final. E depois, mais pra frente, eu vou falar de outro filme, mas ele me lembrou muito o Cisne Negro. Assim, aquela construção da personagem até chegar naquele ápice. Então, me lembrou bastante o Cisne Negro. Falar agora do Boyhood, da infância à adolescência, que nem colocaram. Então, o Brasil tá com uma mania de subtítulo, né? Também não entendi, mas enfim. Ele tem 2 horas e 46 de duração, e o que eu gostei bastante foi a trilha sonora. Tem aquela cena de Oops, I Did It Again, da Britney. Toca Coldplay, tem um monte de coisa legal nesse filme, na trilha sonora desse filme. E assim, o roteiro do filme acaba sendo a vida. Não tem uma coisa muito mirabolante, assim, é a vida do menino. Mas, por outro lado, acaba sendo simplório demais, simplifica demais o filme. E o esforço de filmagem, né, os 12 anos que levou para filmar esse filme, acaba se sobressaindo um pouco ao filme.
mas não deixa de ser um bom filme pra ver. E uma curiosidade que eu li outro dia na internet foi que o ator principal passou por 72 cortes de cabelo. Ele tem 72 cortes de cabelo ao longo do filme, mas o único que foi a produção do filme que fez é a parte que ele raspa a cabeça. O resto foram todos cortes que ele realmente teve, né? A equipe se juntava todo ano e filmava um ano na vida da personagem. Então, assim, eram cortes que ele tinha mesmo, e ele falou que algumas roupas também que ele usa no filme eram roupas que ele estava usando à época. E o Grande Hotel Budapeste, que é o mais curto de todos os filmes indicados a melhor filme, ele tem só 1h40 de duração. E, assim, ele tem cores incríveis. A progressão das cores é incrível, assim, principalmente no começo, eu achei lindo. Tem tanto vermelho, é muito bonito. As cores, a fotografia, a simetria, tem muita coisa muito legal, assim. Os cenários também são muito legais, tipo, o hotel, ele foi filmado como uma maquete. É uma maquete. Então ele foi filmado como se realmente existisse tudo o hotel, mas é muito legal, tipo, é uma maquete, assim, tem umas fotos de bastidores muito legais. Se eu achar um link, depois eu posto aqui embaixo no sobre, aqui embaixo do vídeo. Eu sempre esqueço esse nome, mas enfim. O Adrien Brody tá muito legal nesse filme, ele tá fazendo um papel cômico. E sim, tem Edward Norton de novo e ele tá muito bom, como ele está bem no Birdman. Mas Birdman eu achei que ele ainda vai melhor, mas sim, tem Edward Norton no filme. E uma brincadeira pra vocês. Tentem achar o Jean Dujardin no filme, porque eu fico toda vez tentando achar ele, eu acho que eu achei, mas eu não sei. Mas enfim, é na cena dos tiros. Tentem achar o Jean Dujardin. Se você já assistiu o filme, me mostra onde ele tá. Tira um print, alguma coisa do tipo, porque até hoje eu não achei o Jean Dujardin no filme. Enfim, foi um dos meus favoritos, o Grande Budapeste Hotel. Ele só não é o meu favorito, porque daqui a pouco eu vou falar qual é. A história é muito divertida. O único problema é que ele é um pouco, eu achei pelo menos um pouquinho cansativo no final, apesar dele ser tão curtinho. História muito redondinha, assim, dá aquela volta e fecha direitinho. Agora senta que lá vem a história, porque eu vou falar de The Imitation Game, ou o jogo da imitação. É um filme que tem uma história muito interessante. Eu já tinha pesquisado algum tempo atrás sobre o Alan Turing, por causa da história dele ser o avô, o pai do computador, alguma coisa do tipo. E a coisa dele de tentar quebrar o Enigma, que era a máquina alemã, né? E quando eu vi o filme, por isso que eu falei, senta que lá vem a história. Mas enfim, vamos por partes. O que eu gostei no filme, o Benedict Cumberbatch, eu nunca sei falar esse nome, mas enfim, vocês sabem. Ele atuou muito bem, mas ele lembra o Sherlock às vezes. Tem umas cenas, inclusive a roupa que ele tá usando assim, e aí eu fico meio... mas ele atua muito bem, pra variar. O roteiro que foi o problema pra mim, não segue quase nada da história real para fins de maior dramaticidade, sabe? E assim, uma coisa que pecou forte, pra que eles mudaram o nome do computador? O nome da máquina que ele criou, porque na verdade o nome da máquina é Bomb, mas no filme eles falam que é Christopher. Assim, por causa do amigo dele e tal, e aí... sabe, pra quê? Todo mundo sabe que o nome do negócio é bomba, é só você dar uma pesquisada que você vai saber disso também, então... e assim, ele também tem causado polêmica, mas a polêmica dele, diferente do American Sniper, a polêmica dele tem a ver com isso do roteiro, assim, de ter mudado tanta coisa. Eu aqui vou falar bem por cima, mas uma das coisas é isso, o nome da máquina, e o chefe dele na história, da equipe ali que eles criam para poder combater o Enigma, que inclusive é o Tywin Lannister, a família da pessoa real, a família ficou brava, porque na verdade, né, os netos dele inclusive falaram que o avô sempre apoiou coisas tecnológicas, avanços tecnológicos, gostava de avanços tecnológicos, só que no filme é o contrário, assim, ele totalmente quer ver resultado, e se não tem resultado eu vou quebrar a máquina, eu vou não sei o que, entendeu? Então, meio que a família ficou meio brava. Outra coisa também, na vida real, até hoje fica aquela coisa de como que o Alan morreu. Não se sabe ao certo se foi suicídio ou envenenamento acidental por cianureto. Outros falam... porque assim, como foi? Ele foi encontrado morto com uma maçã meia comida do lado.
Nunca foi testada essa maçã para saber, mas sabem que ele morreu por envenenamento por cianureto. Só que a maçã nunca foi testada, então assim, não sabe se... Como ele fazia muitos testes, experimentos na casa dele, não sabe se ele inalou cianureto sem querer ou se ele mesmo envenenou a maçã e comeu, porque dizem, o biógrafo dele diz que ele era muito fascinado pela história da Branca de Neve. Então, teoricamente, ele teria encenado até o final a história. Mas, assim, ninguém tem certeza. Na certidão de óbito dele tá suicídio. Mas, assim, é uma coisa que não tem certeza. E no filme eles falam que foi suicídio, enfim. Tem a cena no começo que fala um pouquinho ali do cianureto e tal. Então, fica aquela coisa meio dúbia. Mas, no final, eles acabaram apontando que foi suicídio. Então... né, mais uma coisa que não faz muito sentido. Enfim, o próximo filme é o Selma, que fala um pouquinho da história do Martin Luther King e a luta dos negros pelo direito ao voto. Tem 2 horas e 1 minuto de duração, 2 horas basicamente. E assim, o que eu achei legal é ter uma cena de uma explosão, não vou falar muito porque, né, spoiler, mas tem uma cena de explosão no filme que é muito legal. E tem umas cenas com escritos, assim, sabe? Quando escreve alguma coisa assim na tela, que são escritos, umas descrições também, como se fossem documentos oficiais do FBI. É muito legal. Ele foi envolvido em polêmica, esse filme também, mas assim, não tem muito a ver com ele, mas a polêmica foi porque esse filme ele foi menos visto que American Sniper nos Estados Unidos. E os americanos não gostaram disso, porque é um filme que fala sobre a luta dos negros e acabou sendo menos visto do que um filme que fala sobre um sniper americano que tinha matado tanta gente, né? Enfim. Eu particularmente não gostei muito do Selma. Eu achei ele meio lento, a narrativa meio lenta, mas tem umas cenas como as que eu citei que eu gostei bastante, e as passeatas propriamente ditas são legais também, então ele vale a pena por isso. E pela importância que esses filmes têm, né? Filmes sobre a luta dos negros a direitos tão básicos, assim. Então é legal pra gente ver um pouco mais sobre isso. Então vale a pena ser visto, mas não foi um dos que eu mais gostei, assim. Agora eu vou falar do meu favorito, que é o The Theory of Everything, a teoria de tudo, que tem 2 horas e 3 de duração. E assim, gente, Ed Redmayne, desculpa. Eu não sou fã dele nem nada, mas assim, se você ver esse filme, você vai gostar dele, vai gostar da atuação dele, porque, gente, não é possível, assim. O próprio Stephen Hawking viu o filme, ele gostou, lógico, e ele falou que ele disse que teve vezes vendo o filme que ele achou que era ele, que eles tinham usado cenas com o próprio Stephen Hawking, assim. Então, cara, se o Stephen Hawking achou que era ele no filme, quem é você, quem sou eu pra falar alguma coisa, entendeu? É de Redmayne, é apenas. Pode ser um filme biográfico e meio, né, quase totalmente romântico, ele ainda tem espaço pra mostrar a genialidade do Stephen Hawking. Então, assim, você consegue ver a luta dele pra descobrir a teoria de tudo, que seria uma equação matemática que rege todo o universo. Então você consegue ver isso. E você consegue ver também ele escrevendo um pouquinho uma breve história do tempo que eu tenho aqui, mas é uma edição meio antiga, que a Intrínseca, inclusive, acabou de relançar. Mas enfim, você consegue ver ele escrevendo uma história do tempo, uma breve história do tempo, e o sucesso que foi esse livro. Vendeu mais de 10 milhões de cópias, segundo o filme. E tem uma cena, gente, que eu não vou falar muita coisa também por causa de spoiler, mas pra quem já assistiu a cena da escada, que eu chorei horrores, apenas isso. E assim, algumas curiosidades. A esposa dele, que é quem escreveu o livro que gerou o filme, ela tem um outro livro anterior a esse, mas que não conta o casamento deles com, assim, as mil maravilhas que nem esse. Então eles resolveram adaptar o outro. E outra coisa legal também que eu descobri essa semana é que o Stephen Hawking ainda está aprimorando, junto com a Intel, o computador dele, que é aquele computador que ele utiliza para poder falar, né? Porque ele perdeu a voz, coitado. Então, ele está aprimorando esse computador para poder colocar à venda para pessoas que tenham a mesma doença que ele, que inclusive é a doença que todo mundo estava fazendo lá, o desafio do balde de gelo, é essa doença que o Stephen Hawking tem. Então ele está aprimorando o computador dele para poder colocar à venda junto com a Intel para as pessoas que tenham a mesma dificuldade que ele. Isso é muito legal. E outra também,
o computador que aparece no filme, a voz do computador que aparece no filme é a voz do computador do Stephen Hawking. Ele autorizou a equipe de filmagem a utilizar a voz que sai do computador dele na vida real. Vou falar então do filme mais musical dos indicados a melhor filme, que seria o Whiplash, que tem 1h46 de duração, e é baseado num curta. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo algumas informações sobre esse curta, se interessar vocês a ver. Ele tem ótimas atuações, inclusive o ator que faz o professor no filme, ele tem sido indicado a vários prêmios, ele levou agora o SAG Awards. E assim, ele foi um filme meio simples pra mim, meio até o final eu achei um pouco cansativo com o solo de bateria e tal. Mas assim, é um filme redondinho também, mas que foi um roteiro redondo que já não me atraiu mais o resultado final do que o Grande Budapest Hotel, que também é um filme com um roteiro bem redondinho, mas que eu gostei mais do que o Whiplash, assim. O Whiplash tem sido muito elogiado por todo mundo, assim, e assim, não é que eu não gostei, eu gostei, mas eu preferi outros filmes do Oscar, assim. É o segundo filme de todos esses que me lembra muito o Cisne Negro. Então, se vocês assistirem, depois vocês comentam aqui embaixo e me falam se fui só eu que fiquei com essa impressão também. Mas, enfim. Alguns outros filmes que eu vi de outras categorias. O primeiro deles é o Operação Big Hero, que é Big Hero 6 em inglês, por isso que é o primeiro. E, óbvio, tá concorrendo à categoria de melhor animação. E eu gostei muito desse filme. Achei legal o Baymax, achei ele uma graça, gente. O Baymax, assim, não tem como. Tá lá. Eu achei ele muito fofo. E assim, eu achei legal porque é um filme que tem um quê de Marvel, já que agora a Marvel é da Disney. E também tem uma cena depois dos créditos falando em Marvel que vale a pena vocês verem. Não vou falar o que é, mas vejam depois dos créditos. Pra quem já viu, pode deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da cena pós-créditos. Eu acho que vai ser o vencedor. Não sei, assim, eu não vi o Como Treinar Seu Dragão 2. Então, não sei. Pra você que viu, também comentários. Mas eu acho que a Operação Big Hero vai ganhar. Eu gostei muito, assim. Então, o próximo que eu vou falar é o Foxcatcher, que pra mim foi a grande decepção do Oscar, porque eu amo o Steve Carell, pra quem me conhece sabe disso. E pra quem me segue no Twitter também. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais depois, mas enfim, eu amo o Steve Carell. Eu sempre fico tweetando dele e quando tem premiação assim eu fico louca esperando ele chegar. Mas enfim, cara, eu não gostei de Foxcatcher. Foi o filme que eu menos gostei de todos, assim, do Oscar. Eu achei muito chato, muito chato. E assim, a pior coisa é quando você assiste um filme e você não consegue se prender aos personagens, assim, você couldn't care less, tipo, não poderia ligar menos pro que vai acontecer com a personagem, tipo, eu não consegui. E eu sei lá, entendeu? E o Steve Carell, eu achei que ele atua bem, óbvio, ele atua muito bem, mas ele sempre atua bem, não foi nada muito além, assim. Então eu gostei que ele foi indicado, lógico, eu fiquei feliz como fã dele, mas entendeu? Ele não vai ganhar, desculpa, ele não vai ganhar. Desculpa, Steve. Ele não vai ganhar e, sabe, eu fiquei feliz que ele foi indicado, mas não foi tudo isso também. Foi aquela coisa assim, pelo esforço que ele fez, pela maquiagem e toda aquela coisa que ele usou, mas eu achei chato esse filme. Se vocês virem, sei lá, se vocês quiserem comentar alguma coisa do tipo, vocês podem falar, mas não gostei muito, não. O próximo é o Gone Girl, né, o Garota Exemplar, que eu também não gostei. E todo mundo amou e falou um monte de coisa, mas, gente, eu achei o roteiro cheio de furo, sabe? Não gostei, desculpa. E eu tenho um trauma de Ben Affleck por causa do Argo, que é um filme que eu achei legal, mas, assim, não tudo isso. E a academia encheu o saco, deu um monte de prêmio pra esse filme. E desde então fiquei meio traumatizada com o Ben Affleck. Nada contra, assim. Não tô falando que eu não gostei de Gone Girl exatamente por ele, até porque, né, enfim, certas cenas salvaram o filme. Mas, não, sabe, não curti Gone Girl. Vou falar bem rapidinho, tá, de todos eles. Enfim, vou falar agora de Interestelar, que é um filme que eu gostei muito. Apesar de ser uma coisa teoricamente simples e que, deu uma floreada, né, 3 horas de filme pra falar uma coisa basicamente simples. Mas, cara, desde que eu vi True Detective, eu tô naquela vibe de Matthew McConaughey. Eu não sei como que eu não prestei atenção na atuação desse homem antes, meu Deus, porque ele é incrível. E eu gostei muito de Interestelar, até achei que ele deveria ter sido indicado, o Matthew. Mas tudo bem, o filme foi indicado nas categorias técnicas, que é merecidíssimo, assim, tem umas imagens ótimas e uma edição ótima.
efeitos ótimos. Então eu acho que o Interestelar vai ganhar uma coisinha ou outra aí nas categorias técnicas, com sorte ganha bastante coisa. Mas é que tem o Grande Hotel Budapeste, né, que também visualmente mandou muito bem. Falar agora do Into the Woods, que é o musical, né? A Meryl Streep foi indicada a melhor atriz com esse filme. Não achei a melhor atuação que eu já vi dela, mas realmente ela manda bem. Mas é que assim, Meryl Streep, onde você colocar ela, ela vai mandar bem. Então, não é um cast, não é um elenco que é páreo pra ela. Então, pronto, assim, ficou fácil pra ela. Ela provavelmente não vai ganhar também. Eu acho que quem vai ganhar é a Julianne Moore, né? Que já ganhou um monte de prêmio também com Steel Alice. Mas assim, valeu a tentativa. É um filme legal, divertidinho, mas que a cantoria enche um pouquinho o saco, porque é muito aguda. E isso vai enchendo o saco. Mas a Emily Blunt tá muito bem. Eu gostei muito dela. E a história é legal por ser um outro lado dos contos de fada. Eu nunca vi a peça, o musical. Pra quem já viu também, não sei se ficou muito melhor ou muito pior. Eu vi que tem algumas mudanças, principalmente algumas músicas reprise que foram tiradas do filme. Então, assim, não sei se pra quem já viu o musical é melhor ou é pior ou é igual, mas pra mim que nunca vi eu achei legal, só acho que as músicas enchem um pouquinho o saco e pro final, quando ele dá aquela 1h30 de filme normal, assim, no filme Disney, ele dá uma prolongada pra 2 horas, assim, eu acho que isso meio que é desnecessário, assim, mas fora isso é legal o filme. O próximo que eu vou falar é o Maleficent, o Malévola, que a Angelina Jolie tá ótima de Malévola e os bebês são fofos, a filha dela é fofa nesse filme. E eu gostei muito também, tá indicado a figurino, que é uma boa indicação, porque realmente os figurinos são ótimos, principalmente o figurino da Malévola. Eu achei o filme legal, tudo também é aquele outro lado de uma história já conhecida. Achei legal saber mais sobre a história. O lado da Malévola também é legal saber que ela também não é tão má assim. E a Angelina Jolie ficou muito boa de Malévola, achei uma boa escolha da Disney. E é isso, assim. O próximo é o Steel Alice, que é o da Julianne Moore, que basicamente também... Desculpa, gente, eu acho que a única coisa desse filme que vale a pena é a Julianne Moore, porque, assim, é um filme super, sabe, normalzinho, assim. Pra quem gosta da Kristen Stewart, tem a Kristen Stewart no filme, eu acho ela ok, a atuação dela também tá ok, ela continua inexpressiva, desculpa. E o Alec Baldwin também é bem ok, gente. Então, assim, não tinha como a Julianne Moore não se destacar. Ela é uma boa atriz, cara, e é uma história dramática, com um teor dramático, entendeu? Tem umas cenas muito bonitas, dramáticas, assim, que ela tem Alzheimer no filme. Então, assim, cenas em que ela começa a esquecer coisas muito importantes, assim. Então tem aquele teor dramático do filme, ela consegue passar essa importância do que ela tá sofrendo pra você que tá assistindo, mas, assim, é uma coisa, um filme ok, assim, nada demais, não. E vamos ver. O próximo é o The Judge, que é o do Robert Downey Jr., que também é outro filme super ok, super... O Robert Downey Jr. continua interpretando a ele mesmo nos filmes, eu não sei por que ele faz isso. Ele nasceu pra ser o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro basicamente é tipo o que ele é na vida real. E esse filme foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante por causa do Robert Duval. Mas enfim, é o pai dele no filme, do Robert Downey Jr. E ele atua bem, ele é um ótimo ator, um ator veterano já, então ele tá concorrendo a ator coadjuvante. Eu vi esse filme sem querer, eu vi ele, assim, antes de sair as indicações. Eu vi no cinema, eu achei legal, inclusive acabou a luz quando eu tava no cinema, uma coisa meio off, mas enfim, acabou a luz quando eu tava no cinema vendo esse filme. Mas enfim, é um filme legal, mas super comunzão também, um finalzinho bem ok, assim, e beleza, ainda conseguiu a categoria de... uma indicação na categoria de ator coadjuvante. Temos agora o Unbroken, falando em Angelina Jolie, que eu falei agora há pouco por causa do Malévola. Unbroken, né, ou Invencível, igual traduziram aqui. É o filme em que a Angelina Jolie é a diretora, que foi o filme que inclusive eu vi ontem, é o último filme que eu vi das categorias do Oscar, não vi todos, mas enfim.
E eu achei muito legal. É uma história muito legal, assim. É um filme. É uma história que, cara, é um filme já. Não precisava de muito esforço para poder virar filme, mas eles esperaram sair um livro. Parece que os estúdios já tinham os direitos de filmar uma história desde os anos 50. E é uma história muito legal, assim. Todo o esforço que ele passou durante a guerra, os 47 dias que ele ficou à deriva no mar, gente, é incrível, assim. E principalmente as cenas, depois que o filme acaba, aquelas cenas em que escreve, hoje fulano não sei o que, acontece isso, cara, incrível. É uma lição de perdoar, assim, é uma lição de perdão. Eu não sei se eu teria a mesma força de bondade, de vontade que ele tem, assim. Então assistam, é um filme muito legal, eu gostei. Eu achei a Angelina Jolie muito boa dirigindo o filme. Eu não esperava que ela fosse ser tão boa, assim. Eu achei bem legal. Não é nada, sabe? Mas também não é nada que estrague o filme. É bom, assim, eu gostei. E por último, Wild, que é o da Reese Witherspoon, que ela tá concorrendo como melhor atriz. É um filme sobre, inclusive baseado num livro, também tem muito filme biográfico nesse Oscar, muito. Eu não cheguei a contar quantos, mas assim, só por cima tem o Wild, tem o Unbroken, tem o American Sniper, tem vários, muitos assim. E é um filme sobre uma moça que era viciada em heroína, tinha uma vida muito louca e ela resolveu fazer uma trilha pra, assim, purificar. E ela faz essa trilha em mais de 90 dias, assim, e sofre horrores ao longo do caminho. E a Reese Witherspoon tá muito boa, tem cenas, assim, ótimas, cenas em que ela fica sem água, por exemplo, e ela tem que se virar, e ela se vira muito bem. E a Reese Witherspoon passa isso, assim, passa pra você o sofrimento que é fazer essa caminhada, que assim, a gente já imagina, mas vendo ela atuando, assim, ela atua muito bem. Foi uma indicação muito certa, assim. Não sei se ela vai ganhar, porque, como eu disse, a Julianne Moore tá sendo a mais cotada, a favorita. Mas ela manda muito bem. Tem uma fotografia muito bonita, cores muito bonitas. Muito interessante, então vale a pena ser visto. E basicamente é isso. Eu tô colando aqui da lista, tá, gente? Porque é óbvio que eu não sei todos de cor e eu fiz em ordem alfabética, então eu tive que mudar algumas coisas. Mas enfim. É isso, falei de todos os filmes, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like aí, compartilha e coisas do tipo. Comenta, por favor, o que você achou, ou outras coisas, outros filmes que vocês tenham visto, porque eu não vi todos. Então, se você viu, pode comentar, etc e tal. E até o próximo vídeo. Valeu!